É muito provável que em algum momento da sua vida você já tenha sentido esse medo. O medo de ser julgada, medo do que os outros vão pensar, medo de se expor, de ser criticada, de ser apontada, de não ser compreendida. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você tenha sonhos, projetos, vontades dentro de você, mas que está travado aí, porque você está parada, você está adiando, porque o medo do julgamento te prendeu. Eu estudo constantemente sobre esse assunto porque é uma dificuldade que atinge a maioria dos meus alunos. Eu sei como que isso é paralisante, é como se a gente ficasse parado o tempo todo, se policiando, se diminuindo, se escondendo para tentar evitar olhares, comentários, críticas. Como se a gente estivesse vivendo mais para agradar o mundo do que para viver aquilo que a gente realmente quer. E a verdade é que quando a gente vive assim, a gente se afasta da nossa própria essência. A gente começa a moldar os nossos passos com base no que o outro vai aprovar ou não. E isso vai sufocando devagar. O medo do julgamento nasce da necessidade de aceitação. Todo ser humano quer ser aceito, quer ser amado, quer ser validado. E tudo bem, isso faz parte. O problema é quando esse desejo vira um controle, quando o medo de não ser aceita te impede de viver, quando você começa a se encolher para caber no que esperam de você, quando você começa a silenciar as suas vontades para agradar quem talvez nem esteja prestando tanta atenção assim. Porque às vezes o julgamento que você tanto teme vem de pessoas que não te conhecem, de pessoas que não caminham com você, de pessoas que não te sustentam, que não vão estar lá quando você precisar. E mesmo assim, você dá um peso enorme para a opinião delas. Você cria uma prisão onde você é a carcereira de si mesma. Eu sei que você tem medo de errar na frente dos outros, tem medo de falhar publicamente, tem medo de começar algo e não dar certo e aí todo mundo vê. Mas deixa eu te contar uma coisa, o julgamento sempre vai existir. Sempre vai ter alguém que não gosta, que não concorda, que acha ruim e tá tudo bem. Você não precisa ser aceita por todo mundo, você não precisa ser admirada por todo mundo. Você só precisa ser fiel ao que está no seu coração. Você só precisa viver aquilo que faz sentido para você. A maioria das pessoas que te julgam de longe. Elas não sabem da sua história, não sabem do seu processo, não sabem das lutas que você enfrentou para chegar até aqui. Elas te olham, por 5 segundos e tiram conclusões rasas. E você vai parar a sua vida por isso? Você vai deixar de tentar, de construir, de viver, porque alguém pode falar alguma coisa? Você vai continuar se podando, se diminuindo, se sabotando para caber no molde de alguém que talvez nem lembre que você exista amanhã? Porque no fundo as pessoas estão muito ocupadas com as suas próprias vidas. Elas falam, elas opinam, mas depois elas seguem. E quem fica travado é você, quem continua preso é você. O medo do julgamento te prende numa vida pequena. Ele te prende no e se? E se não der certo? E se rirem de mim? E se não gostarem? E se me criticarem? Mas e se der certo? E se você descobrir que era exatamente isso que você precisava viver? E se ao se permitir você abrir caminhos incríveis para você e para as outras pessoas? E se ao se levantar você inspirar alguém que também estava com medo? Porque quando a gente se move apesar do medo, a gente também encoraja outras pessoas a se moverem. E sabe o que mais? Quando você começa a caminhar, o medo do julgamento não some, ele vai junto. Só que você aprende a não dar tanto espaço para ele. Você aprende a sentir medo e ir mesmo assim. Você aprende que a aprovação mais importante é a sua. Você aprende que viver uma vida fiel ao seu coração é muito mais leve do que viver tentando agradar plateias que mudam o tempo inteiro. E talvez você precise começar de forma simples, começar se expondo um pouco mais, dizendo o que pensa, mostrando quem você é, tomando pequenas decisões sem pedir a validação de todo mundo. Talvez você precise parar de consultar tanta gente sobre os seus passos, porque no fundo você já sabe o que quer, você já sabe o que precisa fazer, você só está buscando ali, que alguém te dê permissão, mas quem precisa te autorizar é você. E agora eu vou compartilhar com vocês algumas dicas que podem ajudar a fortalecer a sua autoconfiança, porque muitas vezes o medo do julgamento, ele está tão forte justamente porque a sua confiança, a confiança que você tem em você mesma está abalada. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba é que autoconfiança não é algo que nasce pronto dentro da gente. É algo que a gente constrói dia após dia, passo a passo. E todas as pessoas confiantes que você conhece construíram isso. Então você também pode. E a primeira dica é:
Comece reconhecendo suas pequenas vitórias diárias. Muitas vezes a gente só presta atenção no que ainda não fez, no que não conseguiu, mas quando você passa a valorizar aquelas pequenas coisas que você faz, as pequenas conquistas, você começa a provar mais para si mesma que é capaz, que você está evoluindo, que você tem valor. Isso é combustível para a autoconfiança, é essencial. A segunda dica é: pare de se comparar com os outros. Eu sei que não é fácil porque a comparação ela tá tão natural na nossa cultura, né, nas redes sociais, na vida, só que a realidade é que cada pessoa tem a sua própria jornada, cada um tem o seu tempo, a sua história, as suas batalhas, seus aprendizados. Quando você compara o seu início com o meio ou o fim de outra pessoa, você se coloca numa posição injusta e perdida. Então foque em você, no seu progresso, no seu crescimento e entenda que você é suficiente do jeito que é. A terceira dica é: fale consigo mesma com gentileza. A forma como você se comunica internamente é poderosa demais. Então muitas vezes, somos as nossas maiores críticas. E essa voz interna negativa, ela vai minando toda a sua confiança. Então começa a se tratar como trataria uma amiga querida. Então seja seu próprio apoio, não seja o seu sabotador. Troque eu não consigo, não sou capaz por vou conseguir, vou aprender, eu mereço. A quarta dica é: saia da zona de conforto aos poucos. A autoconfiança cresce quando a gente enfrenta desafios, mesmo pequenos, e percebe que é capaz de superar. Então não precisa dar um salto enorme logo de cara, mas se permita experimentar coisas novas, falar em público, se posicionar, fazer algo que te cause um frio na barriga. Isso já é um grande passo para fortalecer a confiança em si mesmo. E por fim, a quinta dica é: cerque-se de pessoas que te apoiam. A gente é muito influenciado pelo ambiente em que vive, né? Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. Estar perto de pessoas que acreditam em você, que te encorajam, que vibram com as suas conquistas, faz toda a diferença. Se você ainda não tem esse círculo, busque construir. Participe de grupos, comunidades, encontre quem vai ser seu porto seguro para te levantar quando o medo bater. O medo do julgamento tá te travando, você sente que tem vivido mais para agradar os outros do que para honrar quem você é. Então a gente pode conversar sobre isso. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com alguém que também está paralisado por medo. Vamos espalhar essa conversa, porque viver com medo é viver pela metade e você merece viver por inteiro. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!